Em 1928, um cientista escocês esqueceu uma placa com bactérias em cima da bancada antes de sair de férias. Quando ele voltou, encontrou ali a substância que iria salvar cerca de 200 milhões de vidas e construir toda a base da medicina moderna. Mas, no final de tudo isso, tem um aviso sombrio que ele mesmo deixou em 1945 e que está virando realidade exatamente agora, em 2026. A maioria das pessoas hoje toma um antibiótico em casa sem nem pensar. Para entender por que a penicilina foi a maior revolução médica do século XX, primeiro precisamos olhar para o mundo que veio antes dela. Um mundo onde um arranhão de jardim podia matar. No início do século XX, a pneumonia era chamada de Capitã da Morte. Entre 30% e 40% das pessoas que pegavam pneumonia bacteriana morriam, mesmo com o melhor cuidado disponível. A tuberculose pulmonar matava perto de 60% dos infectados. A febre tifoide passava da metade e a cólera passava de 80%. O número mais brutal não está nessas doenças famosas, está no que era trivial. Cesariana era cirurgia de altíssimo risco. Infecção generalizada após o parto matava milhares de mulheres por ano. Soldados feridos em campo de batalha morriam mais de infecção do que do próprio ferimento. Crianças morriam de infecção de garganta e um corte com um prego enferrujado podia levar à amputação ou à morte. Os dados oficiais do Centro de Controle e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos são frios e claros. Em 1900, a mortalidade das doenças infecciosas era de 797 mortes por 100 mil habitantes. Em 1980, ela tinha caído para 36, uma virada histórica. Ninguém sabia ainda que essa virada existia. Os médicos tinham bisturi, anestesia, raio-x, microscópio. Tinham diagnóstico, mas não tinham arma. E foi essa rotina de ver o paciente morrer que um cientista escocês começaria a quebrar, sem fazer ideia, no começo, do que tinha em mãos. Antes da penicilina, a humanidade já tentava encontrar uma substância capaz de matar bactérias sem matar quem estivesse infectado. No começo do século XX, o alemão Paul Ehrlich cunhou a expressão bala mágica para descrever um sonho científico, uma substância que mirasse só o invasor sem ferir o hospedeiro. Em 1909, ele acertou um tiro parcial. O Salvarsan, primeiro tratamento real contra sífilis, funcionava, mas era tóxico e específico demais. Nos anos 30, surgiram as sulfas. Funcionavam contra um número limitado de infecções, salvaram vidas, mas tinham efeitos colaterais sérios e não cobriam várias das bactérias mais perigosas. A medicina ainda estava tateando. Tem um detalhe dessa história que pouca gente sabe. O homem que viria a descobrir a penicilina já tinha encontrado antes outro composto antibacteriano. Em 1922, Alexander Fleming, em um hospital de Londres, observou que a sua própria lágrima tinha a capacidade de dissolver bactérias. Isolou a substância, batizou de lisomina e publicou os resultados. Mas a lisomina funcionava contra micróbios fracos, não contra os que mais matavam. Esse detalhe é importante para o que vem agora. Quando, 6 anos depois, Fleming entrou no laboratório dele em uma manhã de setembro e olhou para uma placa de Petri com algo estranho em volta de um mofo, ele não estava vendo aquilo pela primeira vez. Já era um observador treinado.
Setembro de 1928. Alexander Fleming volta de férias e entra no laboratório do Hospital St. Mary, em Londres. Tinha deixado uma pilha de placas de Petri com culturas da bactéria Estafilococo em cima da bancada antes de viajar. Em uma delas, alguma coisa tinha saído errado. Um mofo verde azulado tinha brotado num canto da placa. A maioria dos cientistas teria jogado a placa fora. Mas Fleming parou para observar. Em volta do mofo havia um halo limpo, transparente, onde as bactérias tinham simplesmente desaparecido. Onde ele crescia, o estafilococo morria. Fleming já tinha visto algo parecido 6 anos antes, na descoberta da lisozima, e reconheceu o padrão. Isolou o mofo, identificou que era do gênero Penicillium, fez teste atrás de teste. A substância produzida por aquele fungo matava várias bactérias perigosas: estafilococo, streptococo, pneumococo. E o detalhe que mais chamou a atenção dele: parecia não ser tóxica para células animais. Fleming guardou amostras daquele mofo cuidadosamente como quem guarda algo precioso. Batizou a substância com um nome direto: penicilina. Em 1929, publicou os resultados numa importante revista científica britânica. Aqui a história deveria ter virado a chave. Imagina, o primeiro antibiótico do mundo descoberto, publicado em revista científica com resultados claros em laboratório. Era para o mundo médico ter parado e mudado a rota, pois é exatamente isso que você está pensando. Não foi o que aconteceu. O artigo passou quase despercebido e a penicilina, em vez de salvar vidas, foi parar numa gaveta. E aí fica a pergunta óbvia: como uma substância capaz de salvar 200 milhões de vidas pode ter ficado parada por mais de uma década? A resposta está em 3 problemas práticos. Primeiro, a penicilina natural produzida pelo mofo de Fleming era extremamente instável. Se degradava rápido, era difícil de armazenar e perdia atividade no contato com o suco gástrico. Ou seja, não funcionava em comprimido. Segundo, a quantidade produzida por aquele mofo era ínfima. Para conseguir o suficiente para tratar um único paciente, era preciso processar litros e litros de caldo de fungo em um processo manual e lento. Terceiro, e talvez o mais importante, Fleming era bacteriologista, não químico. Ele identificou a substância, mas não tinha o ferramental para purificá-la, estabilizá-la e transformá-la em medicamento. Tentou de tudo. Procurou colaborações com químicos, sugeriu o uso tópico em ferida, escreveu mais alguns artigos, mas nada engatava. A comunidade científica naqueles anos estava focada nas sulfas e a penicilina virou curiosidade de laboratório. Em 1934, Fleming praticamente abandonou a linha de pesquisa. A penicilina ficou esquecida em algumas bibliotecas científicas e teria continuado esquecida, não fossem 2 pesquisadores em Oxford que, em 1939, tropeçaram naquele artigo de 1929 e decidiram que aquilo merecia uma segunda chance. Em Oxford, no fim dos anos 30, a virada começa com 2 pesquisadores, o patologista australiano Howard Florey e o bioquímico alemão Ernst Chain, judeu refugiado do regime nazista. Junto com eles, um terceiro nome que a história quase apagou: o jovem Norman Ridley, biólogo brilhante que improvisou métodos de extração que nenhum outro laboratório tinha conseguido sequer. A equipe de Oxford fez o que Fleming não tinha conseguido: purificou a penicilina o bastante para testar em humano. Em 1940, comprovaram em camundongos que ela curava infecções fatais e o passo seguinte era o paciente. Em 12 de fevereiro de 1941, a equipe recebe na enfermaria do Hospital Radcliffe um policial de 43 anos chamado Albert Alexander.
A infecção dele tinha começado meses antes, depois de um ferimento no rosto que ficou contaminado. O estafilococo e o estreptococo tinham se espalhado pelo corpo dele. Pus nos olhos, nos pulmões, no ombro. Estava em estado terminal, sob tratamento com sulfa, que não fazia mais efeito. Florey e Chain aplicam a penicilina pela veia. Em 24 horas, Albert Alexander mostra melhora visível. A febre cai e a infecção começa a recuar. Era o primeiro ser humano salvo por um antibiótico. Mas o estoque era pequeno demais. A equipe chegou ao desespero de filtrar a urina do paciente para recuperar a penicilina excretada e devolver a droga para ele. Mas nem assim foi suficiente. Depois de 5 dias, o estoque acabou. Sem o antibiótico, a infecção voltou com força. Albert Alexander morreu em 15 de março de 1941. A penicilina funcionava. O que faltava agora era produzir o suficiente. Com a Inglaterra em guerra e a indústria britânica concentrada em material bélico, Florey decidiu cruzar o Atlântico. Em junho de 1941, ele e Hitley desembarcaram nos Estados Unidos com amostras do mofo costuradas no forro dos casacos para que não fossem confiscadas na alfândega. O destino deles era um lugar improvável, Peoria, no estado de Illinois. Ali ficava o Laboratório de Pesquisa Agrícola do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, especializado em fermentação industrial de cereais. Era o lugar do mundo com mais experiência em fazer mofo crescer em grande quantidade. Os pesquisadores americanos rapidamente substituíram o caldo de cultura por um subproduto da indústria de milho chamado licor de maceração de milho, que multiplicou a produção em várias ordens de grandeza. Mas a virada veio de um detalhe quase folclórico. Uma assistente do laboratório, conhecida pelo apelido de Moody Mary, ficou encarregada de coletar amostras de mofo em mercados de Peoria, vasculhando frutas estragadas em busca de variedades mais produtivas. Em 1942, ela trouxe um melão coberto de mofo encontrado em uma feira local. O mofo daquele melão, hoje catalogado como Penicillium chrysogenum, produzia 200 vezes mais penicilina que o mofo original de Fleming. Combine esse mofo com uma tecnologia nova chamada fermentação em tanques profundos, desenvolvida pela empresa farmacêutica Pfizer, e a penicilina deixa de ser experimento de laboratório e vira produto industrial. Pela primeira vez na história, uma droga capaz de matar bactéria por dentro do corpo poderia ser fabricada em escala. O mundo tinha uma guerra para alimentar. E falando em proteção, todo lar deveria ter um kit de primeiros socorros completo, antisséptico, gás curativo, o básico para cuidar de qualquer ferimento antes que vire problema sério. Se quiser adquirir, aperta aqui no card, ó, tá aparecendo aqui na tela ou no link da descrição. Isso aqui é sério. Você precisa de um no seu lar para proteger sua família. Os números da produção americana de penicilina entre 43 e 44 são quase difíceis de acreditar. Em 1943, a produção total foi de 21 bilhões de unidades. No ano seguinte, em 44, ela subiu para 1,6 trilhão, um salto de quase 80 vezes em 12 meses. A fábrica da Pfizer, em Brooklyn, foi inaugurada em 1º de março de 1944, com 14 tanques gigantes, cada um com mais de 28 mil litros, fermentando mofo dia e noite. Foi essa fábrica que produziu a maior parte da penicilina que desembarcou na Normandia na manhã de 6 de junho de 1944, junto com as tropas aliadas. O cientista Howard Florey afirmaria, anos depois, que sem aquela escala industrial não haveria penicilina suficiente para tratar os feridos do desembarque.
Soldados que receberam ferimentos que, em qualquer guerra anterior, teriam evoluído para gangrena, sepse e morte, agora sobreviviam. Em 1945, o reconhecimento veio. Alexander Fleming, Howard Florey e Ernest Chain dividiram o Prêmio Nobel de Medicina pela descoberta da penicilina e seu efeito curativo em diversas doenças infecciosas. A cerimônia em Estocolmo coroou uma das maiores corridas científicas do século XX. E foi nesse evento, em pé, no auditório do Nobel, que Fleming deu o discurso que iria assombrar o mundo médico 80 anos depois. Mas antes do que ele disse, vale entender exatamente como a penicilina mata uma bactéria. Pode parecer complexo entender como a penicilina mata uma bactéria, mas na prática é muito simples. Bactérias têm uma armadura, uma malha externa rígida chamada parede celular, feita de uma substância conhecida como peptidoglicano. Pensa nisso como uma rede de cordas trançadas em volta da bactéria. Essa rede mantém a forma, segura a pressão interna e impede a bactéria de estourar. Para construir e manter essa rede, a bactéria usa enzimas, pequenas máquinas moleculares, que costuram os fios uns nos outros. Essas enzimas se chamam proteínas ligadoras de penicilina, ou pelo nome em inglês, PBPs, nome que, claro, foi dado depois da descoberta. A penicilina entra exatamente nesse ponto. Ela tem um formato molecular que se encaixa no lugar onde essas enzimas costuram a rede. Quando a penicilina se prende ali, a enzima trava e não consegue mais costurar. A bactéria continua tentando crescer e se dividir, mas a rede em volta dela vai ficando cada vez mais frouxa, cheia de furos. Em algum momento, a pressão interna estoura a célula de dentro para fora e a bactéria babau morre. E aqui está a parte genial. Células humanas não têm parede celular, não têm essa malha de peptidoglicano. Então a penicilina, na dose certa para tratamento, simplesmente passa pelas nossas células sem fazer nada, porque o alvo dela não existe na gente. É exatamente o que Paul Ehrlich tinha sonhado décadas antes. A bala mágica que mira só o inimigo. A penicilina é literalmente uma bala mágica, porque atira em uma estrutura que só a bactéria tem. E foi isso que mudou a medicina. A estimativa histórica mais citada na literatura médica é que os antibióticos derivados da penicilina e seus descendentes diretos salvaram cerca de 200 milhões de vidas desde 1942. Mas esse número, por mais impressionante que pareça, esconde algo maior. A penicilina não salvou só vidas. Ela criou a medicina moderna inteira. Pensa um instante. Cirurgia de grande porte, transplante de coração, de fígado, de rim, quimioterapia, que destrói o sistema imune do paciente e o deixa exposto a qualquer infecção. Unidade de terapia intensiva, com catéter, tubo e ventilador. Parto cesárea seguro, cirurgia ortopédica com próteses de quadril e prótese de joelho, implante dentário, tratamento de canal, diálise. Todos esses procedimentos têm uma coisa em comum: abrem o corpo, expõem tecidos, deixam o paciente vulnerável. Em qualquer um deles, sem antibiótico confiável para controlar a infecção que pode aparecer depois, a taxa de mortalidade dispararia para níveis que tornariam o procedimento inviável. Quando a penicilina foi descoberta, ela parecia mais um remédio. Olhando hoje, é a fundação invisível em que toda a medicina contemporânea está apoiada. Tem hospital onde quase metade dos pacientes recebe algum tipo de antibiótico durante a internação. E é por isso que o mundo passou as últimas 8 décadas vivendo o que historiadores da medicina chamam de Era de Ouro dos Antibióticos.
Uma era em que infecção bacteriana virou problema controlável. Uma era em que a humanidade ganhou, pela primeira vez na história, uma vantagem sobre os micróbios que sempre nos mataram em massa. E essa era está acabando. Em dezembro de 1945, Alexander Fleming subiu ao palco em Estocolmo para receber o Nobel de Medicina. No discurso oficial, em uma passagem que ficou em segundo plano na época, fez um alerta que merece ser lido com calma. Disse, em essência, que viria o dia em que a penicilina poderia ser comprada por qualquer pessoa no balcão de uma farmácia e que uma pessoa sem informação poderia facilmente tomar uma dose insuficiente, expondo as bactérias a quantidades que não matam, treinando-as para resistir. Foi exatamente o que aconteceu. Em menos de 10 anos depois do início da produção em massa, já apareciam as primeiras variedades de estafilococo resistentes à penicilina. A indústria respondeu com novas gerações de antibióticos, as bactérias responderam com novas gerações de resistência. Essa corrida nunca parou, e quem está perdendo agora somos nós. Os dados oficiais da Organização Mundial da Saúde são severos. Hoje, 1 em cada 6 infecções bacterianas no mundo já é resistente a antibióticos comuns. Em 2019, as infecções por bactérias resistentes causaram 1,27 milhão de mortes diretas e contribuíram para quase 5 milhões de outros óbitos associados. Estimativas oficiais publicadas em revistas médicas apontam que, sem mudança de rota, podemos chegar a 10 milhões de mortes por ano até 2050 por infecção que hoje seria tratável. E aqui está o que muda tudo o que você assistiu até agora. A penicilina não nos deu uma vitória definitiva sobre as bactérias, mas sim uma trégua de 80 anos. Uma janela em que a infecção parou de ser uma sentença de morte. O próprio Fleming sabia que essa janela ia se fechar e tentou nos avisar lá em 1945, mas o mundo simplesmente não escutou. E hoje o maior medo da Organização Mundial da Saúde é que a próxima geração enfrente a chamada era pós-antibiótico, um cenário onde a medicina moderna entra em colapso e um simples arranhão de jardim volta a ser letal. A penicilina abriu a maior janela de salvação que a humanidade já teve contra as doenças. O problema é que janelas podem se fechar. E você acha que a ciência vai conseguir encontrar uma saída antes que a era dos antibióticos acabe de vez? Deixa a sua opinião aqui, nos comentários. Se esse vídeo te ensinou algo novo hoje, deixa o like e se inscreve no canal. E quem quiser apoiar esse projeto mais de perto, clica em Seja Membro aqui embaixo e até o próximo vídeo.